Graça e paz, igreja. Amém? Ah, achei que eu ia falar sozinha hoje. Jesus, amado. Mas amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso amado Jesus. É com muita alegria que eu venho hoje aqui, porque eu gostaria só de começar dizendo que o Senhor muitas vezes já me pediu algo de que eu não abria mão. Das minhas vontades, do meu orgulho, da minha timidez, de tantas coisas que muitas vezes impede de que o reino dele cresça. Como a Sônia falou, hoje é o dia dos desafios. Não sei, é o próximo, talvez, quem sabe, né? Claudine, Camila, Elisandro, Eder, cada um. Porque nosso Deus é um Deus de desafio. Porque se você quer pedir coisas grandes para Ele, você também tem que fazer. Eu aprendi a esses tempos, e não são poucos. Eu queria mostrar para vocês, eu baseei a pregação de Deus, né, sobre esse livro, chama Experiência da Mesa. Foi aqui onde, foi ano passado já que eu li esse livro, onde Deus me trouxe uma palavra, e eu falei assim, Senhor, mas como assim uma palavra, né? Eu não prego. Eu nunca tive essa ousadia de subir num púlpito e estar levando a palavra para as pessoas. A única coisa que a gente assumiu esse ano foi uma célula, né, Maiara? E eu falava assim, quem sou eu ainda para assumir uma célula? E a gente fez. E o que Deus fez ontem foi, assim, coisa linda. Porque as coisas estão se acrescentando à medida de que a gente se propõe a fazer. Então, como a Sônia disse, hoje é o dia dos desafios. Eu desafio você também a querer fazer um pouquinho mais para Deus. A cada dia que Ele te colocar as coisas e não ficar se tardando e falando, Senhor, por que eu e por que eu? Se você olha todas aquelas pessoas que foram grandes na Bíblia, um falava, ai, Senhor, eu tenho lábios impuros. Ai, Senhor, eu sou pequeno. Ai, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus fazia na vida deles, porque eles eram assim como nós. Então, assim como eu também sou pecadora. Eu também sou pequenininha, que nem Davi, não sou que nem Samuel ali. Desse tamanho todo ali. Esse Samara, viu? Um dia eu teria um filho dessa altura aqui. Eu sou pequenininha também, mas graças a Deus, Deus me deu a voz. Deus deu aquilo que Ele precisava e vai dar a cada dia na minha vida e na sua. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Samuel, capítulo 9, inteiro. Hoje não tem de 1 a 13, gente. 2 Samuel, capítulo 9. À medida que os irmãos forem achando, se colocando em pé. 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Como eu vi essa semana, achei engraçado. Vamos ligar as nossas Bíblias? Né? Vamos estar bem ligadinho, né? Também. Diz assim, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e vieram a Davi, e que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu-lhe, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba. Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai,
e te restituirei todas as terras de Saul, de teu pai, e tu comerás o pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como tal eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os teus frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao teu servo, assim o fará. Chegou, pois, Mefibosete à mesa de Davi, com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Amém. Podem se assentar, mesmo sentados. Eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do lado, ou só dissesse, né, Gui? Que dissesse assim para ele: Deus te convida para um lugar de honra. Você pode dizer para o seu irmão do lado: Deus te convida para um lugar de honra. Se não tem alguém do lado, olha para frente aí e fala. Porque Deus está te convidando essa noite para ter um lugar de honra na presença dele, amém? Eu achei muito interessante quando eu li esse texto. Eu falei: nossa, quanta pergunta, né? Sou muito questionadora e eu fico assim, principalmente em casa. Ele sofre às vezes comigo porque eu fico: mas quem era tal? Então, uma vez ele falou: lê a Bíblia. Eu falei: toma. É bem assim. E aí você lê a Bíblia, aí eu vim querer entender muito mais sobre essa palavra, porque aí você pode dizer por que Davi queria tanto fazer essa bondade com algum descendente de Saul. Por quê? Há muito tempo atrás, antes desse rapaz, desse moço chamado Mefibosete, Saul, ele era muito pequeno quando Saul ele estava enfrentando as lutas e tal, e aí quando ele começou a perder essas guerras que eles tinham naquela época, a sua ama, que ele chamava sua cuidadora, a babá dele, ele simplesmente, agora em 2 Samuel, capítulo 4, eu vou achando e eu vou lendo, ele diz simplesmente assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era o Mefibosete. Lá no 4, né, gente? Então, você quer saber, leia a Bíblia. Era da idade de 5 anos quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul. Então, quer dizer, Saul também morreu por causa dessas guerras que estavam acontecendo. E de Jonatas também, que era o seu pai. Então, sua ama, sua babá, o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, descobrimos de onde que veio e por que ele era assim. Quando eu fiquei pensando, eu falei assim: nossa, mas por que colocar tão explícito que ele era assim, sendo que ele era um príncipe? Saul era o rei na época, antes disso, e aí o pai era o príncipe, e daí vem um poço, mas por que colocar isso? Eu fiquei pensando nisso e Deus colocou muito no meu coração de que todos nós temos um lugar importante. Porque a gente sabe muito bem que naquela época as pessoas que eram cegas, as pessoas que tinham problemas, todas elas eram descartadas. Assim como muitas vezes ainda hoje é, por causa do nosso eu ou alguma coisa. Mas as pessoas que naquela época eram assim, elas eram totalmente rejeitadas. E quando, no começo do nosso texto, Davi pergunta se realmente havia algum descendente. Então, ele não sabia se o cara era coxo, se não era, o que era.
Ele simplesmente quer saber se tem alguma coisa, porque ele queria trazer a sua bondade, assim como o próprio título do capítulo fala. E aí eu fiquei me perguntando, assim, eu falei, nossa Deus, mas o que tem a ver, né, esse negócio do cara ser aleijado e tal? E conforme a gente vai lendo o próprio capítulo, a gente vê nos versículos de 3 ao versículo 6, onde Davi manda alguém chamar a Mefibosete. E eu pergunto para vocês, quem não teria medo ou alguma coisa de ser chamado por um rei? Eu não sei o que seria chamado por um rei. Eu não consigo imaginar um rei me chamando para ir. E se ele chamou, é para ir, né, realmente na casa dele. E o que um rei tem muitas coisas. A gente sabe que Deus que propõe as coisas na vida da gente de formas assim muito grandes, e a gente não espera. E a gente tem o quê? O medo. No versículo 6, ele fala assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu tinha medo, tinha qualquer coisa, até a gente tem aquela coisa de se acolher, e ele, como autoridade, Mefibosete tinha tudo para falar, nossa, mas eu ainda era um herdeiro, eu ainda sou um descendente, e não quisesse ser o tal, mas ele não era. Mesmo aleijado, como nós vimos, ele era uma pessoa que respeitava aquilo que Deus colocou na vida dele. Mesmo Deus ter tirado tudo, ele era, sim, uma pessoa que ia e temia aquilo lá, aquelas pessoas que ele realmente deveria. E aí, simplesmente, quando eu vejo isso, eu vejo para a minha e para a sua vida como um primeiro ponto assim, crucial, de que muitas vezes a gente teme sem saber o que vem pela frente. Nenhuma parte fala que o servo lá, o Ziba, foi lá e foi chamar o Mefibosete e foi contando para ele, e falou, olha, ele vai te restituir tudo e tal, porque senão ele chegaria pulando quase. Ele ia arrumar as pernas dele lá e ia sair pulando, simplesmente assim. Mas não, ele se prostra ao rei. Porque o Ziba já sabia, como diz o texto. Ele vai e fala que ele vai fazer da bondade, procura alguém que conhecia, mas ele teme. E muitas vezes nós tememos também, sem saber o que Deus tem para a vida da gente. A gente teme sem saber o que Deus planeja daqui a alguns dias, ou daqui a tempos. E a gente coloca empecilhos e coloca as coisas e fala, por quê? O porquê que Deus quer isso, aquilo outro, mas assim como ele foi. Como ele foi, porque ele não andava de ambos os pés, como a Bíblia fala, a gente não sabe. Mas ele foi. Ele simplesmente tomou uma atitude de realmente ver o que seria acontecido. Eu, essa semana, assisti uma pregação, até falei lá na célula, a mulher pega e fala assim, acho que eu não contei na célula, acho que eu contei para alguém. Ela fala simplesmente assim, e quando a gente simplesmente eu vou e resmungo e luto com Deus, mas eu faço. Ela olhou diretamente e falou assim, diferente de você, que resmunga, luta com Deus e ainda não faz. Muitas vezes a gente luta com Deus e fala assim, isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo, eu sou aleijado, eu sou pequeno, não sei falar, eu nunca fiz isso, e coloca empecilhos e não faz. Mas que nós sejamos assim como Mefibosete. Ou nominho, né, gente? Senhor, o Mef. Simplesmente ele temeu, mas ele foi na presença do rei. Ele foi ver o que Deus queria para a vida dele. Eu acho tão interessante isso, porque ele podia pensar, eu sou odiado por todo mundo. Porque ele foi lá para outra cidade. Ele era refugiado praticamente, eu não sei se é esse tipo de palavra. Mas ele não morava nem na cidade mais onde tinha as coisas assim. Certamente levaram ele para não morrer mesmo, para realmente não tirarem toda essa descendência. Mas no versículo 7, aí vem a grande surpresa, onde simplesmente Davi fala para ele, não temas, porque eu usei de bondade para contigo, porque o amor de Jonatas com teu pai te restituirei todas as terras,
de teu pai, tu comerás pão sempre à minha mesa. Aí foi quando simplesmente eu falei assim, nossa, mas por que essa bondade com ele, né? Da onde veio essa bondade que ele simplesmente fala do pai dele e simplesmente quer restituir? Certamente ele não era nem nascido quando em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia também, simplesmente ele diz assim: Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então eles tinham uma aliança, os dois. Os dois, Davi e o pai de Mefibosete. Eu gosto muito dessa ilustração, porque a aliança, para vocês que estão vendo, eu estou mostrando a minha aliança, ela não tem começo e ela não tem fim. Deus instituiu isso aqui porque eles não fizeram uma aliança de ouro, de prata, assim como a gente faz. Mas quem aqui é casado, quem aqui tem um compromisso um com o outro, a da Samara até brilhou daqui. Você tem um compromisso, não tem, com ele, com Samuel? Vocês têm realmente uma aliança, cada um que é casado, cada um que é namorado, vocês têm a sua aliança um com o outro. E assim era a aliança de Davi com o pai de Mefibosete, o Jonatas. Eu realmente pensei, eu falei assim, como essa bondade, porque aí eu entendi de onde veio essa bondade. A bondade do Senhor, ela vem sobre a minha vida e sobre a sua quando nós temos uma aliança com Ele e com as pessoas. E Deus, como Ele realmente falou aqui, Ele restitui. Ele não restituiu só na vida de Mefibosete, Ele não só restituiu a vida dele, tipo, bens materiais. Ele falou que era para ele dar servo, que era para dar sempre o de comer, mas Ele fala de que Mefibosete comeria a sua mesa. Quando eu li esse livro, A Experiência da Mesa, ele fala os segredos para criar relacionamentos profundos. E simplesmente mudou a minha vida. Porque desde que eu era criança, eu acho que eu já compartilhei com a Camila no discipulado, que a gente não tinha esse costume de sentar na mesa e conversar mesmo. E isso não fazia sentido nenhum para mim. E há quase 2 anos atrás, hoje é 26 ou 5? 26. Daqui 2 dias a gente faz 2 anos de casado. Como passa o tempo. E eu vejo quanto esse tempo cresceu na minha vida. Porque, no mínimo, 2 refeições no dia, a gente faz sentado à mesa. Eu e o pastor. E o sentar à mesa, o que a gente aprendeu muito, tanto eu como ele, é de que na mesa a gente tem relacionamento. Na mesa a gente conversa. Quem que vai numa mesa e não consegue conversar com a pessoa que está do lado? Como a gente foi lá no DOG mês passado, esse mês, a gente foi, nossa, era aquela barulheira, e nem tinha tanta gente assim. Como a mesa que a gente faz aqui, não fica todo mundo na mesa, né? Mas a mesa que a gente faz de comunhão no fim do culto, ela faz a diferença. Quem aqui estava na igreja antes do lanche, antes de acontecer o lanche? Acho que o Doni já chegou, já tinha lanche já, né? A Sônia também, né? O Guilherme. Tem a turminha que chegou antes, né? É o pessoal mais antigo. A Patrícia não tinha isso na época, né? Que vocês estavam aqui. E a gente vê, eu pelo menos vi a diferença que tinha. A gente saía correndo. Ele pegava no meu braço antes de ter o lanche. Saía correndo. Vamos, que senão o povo vai embora. E depois que houve aquele relacionamento mesmo com a mesa, a gente fica aqui que tem dia que a gente apaga a luz para o povo ir embora. Vamos embora, gente. Amanhã alguém trabalha. Né? E eu vi o quanto isso é importante. E o quanto desde a época antes de Cristo, antes disso, eles já haviam esse princípio, que é o princípio da mesa. O princípio que eu acho que é o que precisa a cada dia crescer na nossa vida,
porque isso tem trazido restituição, não só de coisas materiais, mas de restituição de comunhão. A gente vê até na célula, né? Tem dia que a gente não vai nem embora. Na casa de Ivonete, então, quinta-feira, o pessoal estava... Falei, Jesus amado, vamos embora, gente. E a gente brinca por causa disso, que aí o crente não bebe, não fuma, mas como o crente come, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente come bem, e como é o sorriso das pessoas quando a gente está junto. E eu fico imaginando assim como Davi e o Mefibosete, eles estavam em comunhão, assim como nós estamos hoje. E eu acho tão bonito isso, porque quando a gente sai para algum lugar, quando a gente come, a gente está junto. A gente foi lá no Majestic, estava o Fred com a Ivonete, o Leandro e a Maiara, a gente estava numa mesa redonda. Nossa, eu tenho um sonho de ter na minha casa uma mesa redonda. Fica todo mundo olhando um para o outro, assim. Eu acho isso tão gostoso e tão maravilhoso, porque eu entendi esse princípio. Esse princípio que a gente pode olhar para o outro, a gente pode olhar para ele e falar, Felipe, estou com isso, aquilo, outro. E poder contar falando para ele. Não estou assim, Felipe, olhando para trás. Assim. E como é gostoso isso. E eu fico imaginando o porquê que realmente Davi fez isso. Porque ele queria ter intimidade. Ele queria voltar àquela aliança que ele tinha com o pai do Mefibosete. Aquela coisa que eles tinham, porque falou que eles amavam o outro assim como a sua alma. O quão profundo é isso na vida dos dois, e é assim que Jesus quer ter com a gente. Isso não foi lá para eles, lá naquele tempo, mas Jesus quer isso para a nossa vida hoje. Ele quer ter essa aliança para ter todo dia você e ter ele sentado à sua mesa. Eu lembro de uma vez que eu estava orando em casa, e eu falei assim, Senhor, não vou falar isso não. Porque aí, assim, no almoço eu oro, na janta ele ora, e a gente vai revezando em casa. E aí, Deus me incomodando. De que ele foi e falou assim, você não quer a minha presença? Eu falei assim, tá, mas o meu esposo não precisa ouvir isso. Vergonha, muitas vezes, de querer expor para o meu próprio esposo. E aí foi quando realmente eu disse uma certa vez, e isso fez totalmente a diferença. Eu falei, Senhor, senta na mesa com a gente e almoça junto com a gente. E a gente falou de tanta coisa naquele dia. Eu falei das minhas dificuldades, ele falou das dele, a gente foi falando, eu falei assim, porque a presença do Senhor estava na nossa mesa. A presença do Senhor é essa que faz esse relacionamento assim como na vida dos dois. A gente vê muitas pessoas hoje em dia no restaurante, no cada seu canto. Assim, eu lembro que toda quinta-feira eu almoçava sozinha, que ele almoçava na Luz. E aí, quando tinha aquele restaurante ali pertinho de casa que virou a pizzaria, eu olhava as pessoas, estava todo mundo assim no celular. E cada um com seu celular, virado para baixo assim, eu falava, Senhor amada. Chegavam as pessoas atender, e às vezes a pessoa estava lá e aqui, né? Mas não tinha mais esse relacionamento que a gente tem hoje. Esse relacionamento de poder olhar um para o outro e realmente falar, realmente dizer aquelas coisas. O quanto a gente tem perdido da nossa vida com um celular, ter perdido com bobeiras e com fofoca e com tantas outras coisas. Não é isso que Deus quer para a vida da gente. Ele quer a cada dia relembrar daquilo que traz esperança para a vida da gente. Eu vejo muito sobre o amor realmente que Davi deve ter tido com ele. Com Mef, né? Colocar o apelido nele. Eu fico encantada com isso, porque a minha vida foi restituída. Eu lembro que na casa dos meus avós, a gente sempre morou assim, juntinho. Eles almoçavam só o meu avô na mesa. Ele estava lá, sempre ele na beira da mesa, assim, e a gente almoçava tudo em volta. Ele fazia a oração dele lá, e a gente quando criança, fingia que orava, né? Mas a gente nunca teve esse relacionamento assim, só quando no Natal. Aí no Natal reunia todo mundo e fazia aquela mesa, aquele banquete, tudo.
E quando eu vi sobre isso, eu falava assim, Deus, por quê? Por que que a gente perdia todo esse tempo em família, de estar junto, e ligava a televisão lá e ficava. Cada um comendo com a sua, televisão lá, ninguém perguntando da vida de ninguém. Era assim na minha casa, eu não sei como era na sua. Não sei se é assim na sua. Mas o que Deus quer da sua vida é que você tenha realmente relacionamento, principalmente com Ele, como com as pessoas que Ele deu para você. Se você, nem a Patrícia trabalha no colégio, o Éder, as pessoas que trabalham, eu tenho 1 hora só de almoço. Oh, meu Deus, o que eu faço? Senta junto, pede a presença de Deus. Você que mora sozinho, mas nossa, estou sozinho, você não está como sozinho. Pede a presença de Deus. Pede a presença dEle com você. Pede o pão da presença que é Jesus. É Jesus na sua vida. E eu não entendia isso. Muitas vezes eu questionava e até eu vi o resultado. Para quem não pratica isso de estar comendo junto e fazendo, dou o desafio, né? Hoje é o dia do desafio, não é, Sônia? Pratica um pouquinho mais. Assim, crianças, vão desligar videogame, vamos deixar as coisinhas de lado e vamos sentar na mesa hoje. Tenta. E pede a presença do Espírito Santo na sua casa. Assim como Ele fez lá, quanto tempo atrás? Ele fez na vida dele e simplesmente no capítulo 10, ele manda ele restituir todas as coisas para Mefibosete. E ele diz assim, comerá, bem no finalzinho, comerá pão sempre à minha mesa. Ele não disse assim, no dia que eu tiver tempo, porque eu sou um rei, porque eu sou tão importante, eu sou tão assim. Não. Ele disse que ele sempre comeria à mesa dele. Essa presença que ele fala, a presença que ele coloca na nossa vida hoje, esse sempre, é que seja para sempre mesmo. Porque Deus não colocaria nada ruim para nós estarmos fazendo a cada dia. Deus não colocaria como se isso fosse ruim, porque eu lembro até hoje, eu vi a Laurinha, eu lembro até hoje o dia que a gente foi na casa dela, e a gente sentou lá naquela mesa enorme, e a Laura foi e falou assim, essa pizza é maravilhosa. Eu falei, nossa, é mesmo? E a gente começava a rir, conversar, por quê? Porque a gente não tinha um celular do lado, porque a gente não tinha televisão, a gente estava ali em comunhão. E assim eu acho que eu já comi praticamente com quase todos vocês a mesa, lá no Doni, então, aquela mesa, né? Lá no sítio, aquela mesa mesmo. A dona Alzira até, coitada, até colocou 2 mesas para caber todo mundo. E a gente vê o quanto a gente se relaciona e quanto cada dia Deus vai acrescentando mais e mais e mais e mais. Eu queria simplesmente colocar como um 4º ponto aqui que eu marquei, vocês não precisam acompanhar, que o amor e a comunhão que Davi teve com ele, o maior exemplo ainda disso é Jesus. Porque no último versículo ele fala mais uma vez que Mefibosete morava em Jerusalém, porquanto ele comia, mais uma vez, sempre à mesa. E ele era coxo. Então, um rei comendo com coxo, o que é isso naquela época? O que é isso? Uma pessoa que nem anda sentar com o rei. Nós somos o coxo. E o rei é Jesus. Você se sente digno de sentar à mesa de Jesus? Eu me sinto. Eu me sinto porque ele não me olha pelo que eu tenho. Se eu tenho uma perna boa, se eu tenho um braço bom. Ele olha para o meu coração. Assim como o Davi fez. Davi olhou, ele fez do coração dele. Ele fez por amor, porque ele, na Bíblia não fala que ele conhecia o Mefibosete. A Bíblia fala simplesmente de que ele queria saber um descendente para ele restituir. E isso acho que foi tanto uma lição para ele, quanto para o Mefibosete.
Porque é na mesa, gente, que a gente restitui a nossa autoestima. É na mesa onde a gente coloca e se quebranta para a pessoa que a gente tem confiança. Porque a gente não coloca na mesa quem a gente não conhece. Coloca? A gente convida para comer na nossa casa quem a gente nunca viu? E eu não me lembro disso. Vendo os meninos ali junto, quando a gente sempre vai lá na casa da dona Marilu, né? Eles sempre estão lá, né? Tudo juntinho. Na hora da mesa, vamos lá, e eles conversando o papinho deles e tudo. E isso é desde essa idade, menor ainda. Quando a gente vê, para quem terá filhos um dia como eu, amém? Você tem que ensinar o seu bebezinho a colocar ele naquele cadeirão. Ele grita, ele esperneia, mas você tem que colocar. Porque isso é um princípio, você ensina a sua criança. Para que depois, um dia, você vai comer, a gente até falou, né, Leandro, lá na casa da Maiara, a gente foi lá, a Tatiane estava lá, a irmã do Leandro, Tatiane. Aí ela falou para o João Gabriel, você não vai sair daqui enquanto você não comer tudo. E eu falei, nossa, quero ser assim quando vou mãe. E ele não saiu. Por quê? Porque aquilo é um princípio para ele. Aquilo não é simplesmente um dia ela resolveu mostrar para todo mundo quem manda. Não. A gente voltou embora para casa. Estava eu, o Gui e o pastor na nossa casa, né, Gui? Nossa casa, né? Na Coronel Crescência. Aí, eu falei para ele, eu falei assim, como a gente não percebe as coisas? A gente lá em casa agora, eu, o pastor, o seu Davi, a dona Dita, a gente tem desfrutado da presença deles aqui. E como é gostoso a cada dia a gente ter essa presença maior. Eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, como a cada dia Deus vai acrescentando por outras coisas. Ele contando de quando ele era moço, e conta aqui, conta ali, e vai falando, eu falei assim, e a gente aprende assim. E aprende muitas vezes outras coisas que Deus, muitas vezes a gente nem pensa que é Deus falando com a gente, incomodando, mas é. Porque ele falava que ele tinha 7 filhos, e era ele, e sempre tinha gente. Então, pensa, era uma casa com mais de 10 pessoas. E eles se alimentavam junto, porque eles eram uma família. Olha que lindo isso. Que lindo isso. E na Bíblia diz, como a gente leu no texto, que Mefibosete não era sozinho. Ele tinha um filho. Se ele tinha um filho, ele tinha uma mulher. Porque a criança era pequena. Então, eles já eram uma família. Deus escolhe a família para estar na mesa. Ele escolhe a comunhão a cada dia. Como eu disse, Jesus, ele foi o maior exemplo na nossa vida de como realmente estar à mesa. Porque Jesus, na última ceia, ele sabia quem seria traído. Não sabia? Ele sabia que ele seria traído, de que ele seria negado, e ele excluiu os seus discípulos da mesa? Ele ceiou com eles, todos eles. E ele disse para cada um, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. Porque ele queria ter comunhão. Assim como ele teve com seus discípulos, aqueles bons, como aqueles que também não eram, né, na época. Mas simplesmente ele queria ter comunhão com todos, porque nós também não somos perfeitos. Como eu disse, nós também negamos a Jesus, negando as nossas vontades, falando, Jesus, agora não. Eu não quero fazer agora. Eu acho que a minha vontade é essa. Mas como a gente aprendeu na célula, né, as suas vontades estão iguais às de Deus? Infelizmente ainda não, mas se Deus quiser nós vamos conseguir. Porque Jesus, ele quer ter essa comunhão com você e comigo. Em Lucas 15, 2, ele fala que ele comeu com os pecadores. E as pessoas ainda julgavam, olha, é o Jesus comendo com os pecadores. Se ele comia onde? Na mesa. Na mesa. A gente vê também em Lucas 19, empurrando isso aqui. Lucas 19, 5,
é quando ele chama Zaqueu. Zaqueu, desce aí depressa, que eu quero ir na sua casa. Ele se hospeda na casa de Zaqueu. Se ele se hospedou, ele também comeu. Se você leva alguém para ir na sua casa, a Sônia e a Claudine foram visitar seu Davi lá com a dona Dita, foram visitar lá em casa. O que a gente fez? Fomos direto para a mesa. Comer um bolo que a gente não sabe até hoje do que era. Mas estava muito gostoso, porque a presença de Jesus estava ali com a gente. E você vê como que é simples as coisas. E aí esse eu gostaria que vocês abrissem em Marcos, capítulo 14. Marcos 14, 13. Amém? Marcos, capítulo 14, versículo 13, diz assim. Versículo 3, desculpa. Marcos, capítulo 14, versículo 3. Vocês vão lembrar bem disso que eu vou ler, e depois a gente fala. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, como preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Quando nós lemos essa passagem, a gente lembra de quem? Da mulher. A mulher que pegou o perfume e que foi passar em Jesus. Mas antes disso, o versículo diz, estando ele em Betânia, reclinado à mesa. Ele estava reclinado por acaso lá, gente. Não. E ele estava onde? Na casa de Simão, o leproso. Mais uma vez, Jesus estando com pessoas onde a sociedade não acreditava. Mas Jesus acredita na gente. Jesus é aquele que acredita na minha vida e na sua, para comer realmente à mesa e para estar realmente juntos em comunhão. Eu aprendi muito que o princípio, é um trecho do livro, que o princípio da mesa é a mensagem de Deus para a nossa geração, a fim de fortalecer as famílias e nos preparar para fazer a obra dele no mundo atual. Ele não disse que nós estamos preparados, mas que nos vai preparar. Porque a vida do Guilherme, a gente brinca que é a nossa casa, porque a cada dia a gente sente ele mais como uma família nossa. A cada dia que o Gui vai lá, a cada quarta-feira, terça, quarta, quinta, brincadeira. Sexta, sábado, domingo, brincadeira. A gente senta na mesa e ou tô lavando louça, ou a gente está fazendo alguma coisa. Geralmente a gente fica na mesa comendo, né? Vida de gordinha é complicado. Aí a gente vai e a gente trata sobre coisas, e a gente conversa sobre coisas, não é, Gui? De que eu sinto muito a presença do Espírito Santo. Mas isso porque a gente permite, não é um lugar só. Não é eu estou falando que a mesa é mágica, que a mesa tem poderes, mas que ela nos permite ter esse relacionamento, porque a gente não tem nada ali que nos atrai além disso. Eu refletindo muito sobre a Santa Ceia, que o livro traz muito isso, sobre a mesa, sobre esses princípios, e na Igreja Metodista a gente tem a mesa como centro, mais uma vez. Todas as igrejas metodistas, até hoje eu nunca vi nenhuma que não tenha. Ela tem a mesa com a Bíblia. No primeiro domingo, ou no caso esse, a gente tem a ceia do Senhor. Onde ela não é excluída para ninguém. Não tem uma placa ali, ó, proibido pecadores. Proibido crianças. Proibido qualquer pessoa. A mesa do Senhor, ela é para todos. Essa frase que o pastor sempre usa. É para todos aqueles que querem. E a mesa do Senhor, ela cada dia tem sido mais aberta mesmo a todas as pessoas que querem realmente ter aquela
aliança que tinha no início. A ceia do Senhor, ela serve para ligar lá no comecinho, como aquela aliança que eles fizeram juntos. Assim Jesus quer renovar a sua aliança com Ele. Nessa noite, eu não quis incentivar você somente a você sentar mais com a sua família, com os seus amigos, com a presença de Deus, quando você não tiver ninguém. Mas Deus tem mostrado isso. Em Lucas 22, hoje a gente lê um monte, né? Faz tempo que a gente não faz isso. Eu vou ler. Lucas 22, 14 diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Então ele não estava sozinho. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco. Até Jesus queria isso, gente. Até Jesus queria ter a presença. Se a gente quer a presença dele, ele quer mais ainda a presença dele com a gente. E ele fala nessa Páscoa, antes do meu sofrimento. Ele sabia que ele ia morrer ainda. Ele quer ter comunhão com os apóstolos, sabendo que ele morreria. Quem de nós pensaria em comer, ir para um restaurante, ir para a casa de alguém, comer, sabendo que ia morrer, gente? Por que ele ia querer isso? Porque isso é maravilhoso. Porque é isso que transforma a vida da gente. E ele continua: pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo tomado o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. E pois digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E o último versículo 19 diz: e tornando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Vocês lembram a continuação? Fazer isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Só repartir o vinho e tomar o pão? Não, ele disse que ele ia comer primeiro. Fazer isto, de ter essa comunhão, de partir da comunhão de uns aos outros, de estarmos nessa mesa, fazer isso em memória de mim. Eu peguei a imagem e esqueci de trazer. Tem uma imagem, tentar explicar, de uma mesa bem cheia, assim como se fosse aquela da última ceia. E as pessoas todas juntas e rindo. E é isso que Deus quer para a gente. Que a gente esteja nessa comunhão. Esse fazer em memória de mim, não é só fazer no domingo da ceia, fazer esse ritual, mas é fazer todos os dias na sua casa a presença que Jesus tem. É fazer na sua vida, onde você estiver, com outras pessoas, no trabalho, num cafezinho. Fazer em memória de Jesus essa comunhão. Eu pensei muito, foi no livro que eu aprendi isso, e eu não sabia disso. Eu não sei de vocês. Mas eu não sabia que esse fazer em memória de mim era ter essa comunhão também. Eu achava que simplesmente era comer o pão e tomar o vinho. E isso ficou cada dia mais claro o que Jesus quer para a vida da gente. Ele quer realmente que a gente não só venha a desfrutar das coisas que Ele tem materiais e bênçãos, mas daquilo que Ele tem além. Acho que foi até com a Camila que a gente comentou, e a gente estava falando sobre uma situação. Eu falei: Camila, se for da vontade de Deus, Ele vai abrir uma porta. E a gente pensando assim, bem pequenininho. Bem pequenininho. Aí chegou um discipulado, a Camila foi e falou assim: nossa, eu queria ter te contado isso. E quando ela me contou, eu falei: meu Deus do céu. É pelo Senhor do exame, que você não precisou pagar, nem precisava fazer, na verdade. Ela achava que ia ter que pagar um exame, e, no fim, não precisava nem fazer o exame. E eu falei: Senhor. E eu com essa fé tão pequena, pensando de que muitas vezes o Deus quer fazer uma coisa e a gente não pensa o quão grande que Ele é. Que Deus é um Deus de aliança, é um Deus que não mente. Não é um Deus que rompe a aliança, rompe o casamento conosco, como noiva de Cristo, quando tem um desentendimento.
Quem é casado que sabe, quem é namorado sabe, que tem hora que dá vontade de matar a pessoa que está do lado. Mas Jesus não mata a gente. Ele come com a gente todo dia, ouvindo a gente resmungar das coisas. Mas é uma doisade. Ela está bem na frente, oh, meu Deus. E aí, dá vontade de matar mesmo, Samuel. Ela não conta para você. Mas Jesus, ele ouve a gente reclamando na presença dele, reclama e fala, por quê, Senhor, por quê? E ele simplesmente pega e faz muito mais do que a gente espera. Porque ele é a nossa presença, ele é esse amor tão grande, esse exemplo maravilhoso de como a gente deve ser. Que realmente a gente tenha, para terminar, que a gente realmente tenha esse exemplo de vida como Samuel, de Davi e Mefibosete. Que a gente possa sempre lembrar dos dois como o Davi, o rei, sendo Jesus, sendo Deus na nossa vida. E o Mefibosete, o aleijado, o que podia ter sérios problemas, tanto psicológicos como físicos que ele tinha na época, não devia ter cadeira de roda, né, gente? Então, você imagina a pessoa ter que ser carregada constantemente, ou largada num canto. Que a gente possa ver que essa pessoa que podia ser muitas vezes humilhada, e como a gente é todos os dias, mas que a gente possa ver que Deus vem para restituir as coisas, mesmo quando a gente não espera. Porque eu não acredito que Mefibosete esperava assim, nossa, um dia vai vir uma pessoa e vai me dar tudo de volta que foi perdido. Não. Mas quando a gente não espera as coisas, é aí que Deus surpreende a gente. Porque quando a gente entrega nas mãos dele, a gente conversa muito sobre isso, até com a Dani, não veio hoje, a gente conversa assim, que a gente tem que entregar as coisas na mão de Deus e deixar ele fazer. E quantas vezes a gente vai e volta lá no início e teme, se ajoelha e fala, não, só eu sou teu servo. E Deus quer te fazer um príncipe de novo. Deixa Deus fazer de você um príncipe, uma princesa dele. Deixa ele realmente cuidar das suas coisas e entrega na mesa dele. Não fica preocupado o que vai acontecer e fazer, eu vou fazer. Entrega nas mãos dele, porque ele é o rei. Eu tinha muita dificuldade disso. Tinha dificuldade, assim, absurda, de deixar Deus fazer as coisas. Falava assim, eu preciso fazer, e não deixava Deus tomar conta das coisas. A gente brinca que em casa eu sou mais lenta nas coisas e ele é mais acelerado, para as coisas darem equilíbrio. Mas no reino de Deus não é assim. É Deus que toma totalmente a conta. Você sendo acelerado, devagar, o que for. É Deus que toma conta da sua vida. Então se coloca mesmo de Mefibosete nessa noite. Coloca realmente e se prostra realmente ao Senhor e fala para Ele que você quer ser essa pessoa que é totalmente dependente. Totalmente dependente. Mas que Ele deu uma família de novo. Que Ele deu restituição. Que Ele dá vida para a gente. Não só a vida financeira, a vida... O que você precisa e o que você merece, Deus te dá. Conforme o que você planta também. Mas Deus é aquele que faz muito além do que a gente imagina. Por isso eu queria convidar você que realmente quer essa restituição do Senhor, que quer entregar para Ele a sua necessidade de ter Ele realmente na presença dEle. Que quer a cada dia ter Ele como você e Ele na cada ponta, olhando nos olhos e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu aprendi muito sobre ser dependente de Deus quando eu vim para cá. Porque as coisas da vida da gente
Se a gente não deixar na mão de Deus, a gente prende aquilo que Ele ia fazer. Como eu disse, faz mais de um ano. Foi ano passado quando Deus me deu essa palavra. E por quê? Ela não veio antes. Porque eu não tinha entregado na mão dele a minha coragem. Eu não tinha entregado para Ele as minhas dúvidas, as minhas fraquezas, para que Ele me fortalecesse e Ele fazer. Como a gente disse ontem também na célula, a gente comentou muito sobre a responsabilidade daquelas coisas que a gente pede. A gente até brincou, Senhor, me dá ousadia. Mas quando Ele dá, você usa? Senhor, deixa eu fazer e fazer discípulos. Mas quando Ele te dá a oportunidade, você vai? Porque a gente a cada dia tem a responsabilidade, se a gente realmente quer Jesus na presença da nossa casa, da nossa vida, a gente tem responsabilidade do que a gente está pedindo. Porque se você pede para Jesus estar na mesa com você, você tem que assumir quando Ele realmente falar, vamos parar de comer. Uma brincadeira. E é deixar Ele tomar controle desse lugar. Então, para você realmente que quer isso para a sua vida, e não deixe para depois. Tem uma ilustração sobre uma mulher, que ela simplesmente conta a história dela em outro livro, e a Dave colocou nesse, e ela conta assim. Quando o Dr. Bill, um amigo de uma cidade que eu não sei ler o nome, veio para Los Angeles a negócios, ele me ligou dizendo que teria uma noite livre. Meu esposo Bill me telefonou de seu escritório para dizer que havia convidado o doutor para jantar. E eu disse, ótimo, vamos levar para comer em algum lugar. Bill ficou em silêncio. É segunda, eu logo expliquei. Lavei roupa o dia inteiro, estou cansada e não tenho nada para servir a não ser hambúrguer. Alguma mulher assim? Nem hambúrguer tem na minha casa hoje. Bill suspirou e tudo bem, vamos levá-lo para comer fora. Eu havia me esquecido de que a maioria dos restaurantes de Los Angeles fecha às segundas-feiras. Fomos todos que conhecíamos e encontramos todos fechados. Nos sentimos cada vez mais envergonhados e acabados. Voltamos para o hotel do doutor e, com a insistência dele, fomos convidados para jantar. Quando a noite acabou, ele nos agradeceu pelo tempo agradável que passamos juntos. Mas nunca me esqueci de seu comentário bondoso quando nos despedimos. Fiquei sabendo, Vanette, que preferia comer migalhas da sua mesa a ir em qualquer restaurante chique da cidade de Los Angeles. Da próxima vez que vier à cidade, nós o receberemos para jantar em casa, prometi. Mas não houve próxima vez. Bill morreu poucos meses depois. Desde então, precisei me lembrar muitas vezes de que não importa se a minha casa é sofisticada ou simples, se a comida é elaborada ou comum, é a hospitalidade que as pessoas apreciam. Como, acho que, quem nunca, né? Quem nunca deixou essa hospitalidade? Que é a presença, muitas vezes, de Jesus, que vem falar, Bate, deixa eu comer na sua mesa hoje. Nossa, Jesus, vamos lá num restaurante e tal, e lá você fala qualquer outra coisa a não ser dele. Para você realmente que quer não deixar para uma próxima vez. Queria que você se colocasse em pé, para que juntos, assim como eu me coloco em pé na minha vida, mas para você que realmente quer assumir esse compromisso com Jesus, de ter essa presença e não deixar mais para a segunda vez. Não deixar que a presença dele se passe e as vontades dele se passem, mas que a presença dele possa ser na sua vida, amém? Senhor, o Senhor sabe, ó Pai, o quanto foi difícil, Senhor, na minha vida, Senhor, negar tantas coisas,
negar, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tinha lugares para nos levar na nossa casa, Senhor. E nessa noite, ó Pai, eu posso dizer que o Senhor foi vitorioso, ó Pai, porque o Senhor nunca nos deixou e nunca deixou a sua presença, Senhor. E assim, ó Deus, eu peço essa unção, ó Deus, que veio sobre a minha casa, Senhor, que veio sobre, ó Deus, trazer essa diferença, ó Deus. Assim como Davi, ó Deus, trouxe, ó Deus, essa bondade, ó Pai. Nós sentimos, ó Deus, da tua presença aqui, Jesus. Ó Deus, nós queremos a cada dia intimidade de ti, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, para um grau, ó Deus, que nós não podemos medir e tomar conta, ó Deus. Que realmente, ó Deus, a tua presença invada as nossas vidas, ó Pai, para que não saímos diferente desta igreja, Senhor, para que não chegamos na nossa casa, Senhor, e voltar àquela vida medíocre que vivemos a cada dia, mas que nós possamos viver, ó Deus, a tua presença, Senhor, o seu lugar, ó Pai. Ó Jesus, assim como o Senhor fez, ó Deus, na vida de Mefibosete, Senhor, assim queremos ser como ele, ó Pai, que era totalmente dependente de ti, Jesus. E o Senhor restituiu, ó Pai. Que o Senhor venha restituir, ó Deus, nas famílias desta igreja, Senhor. Porque nós cremos, ó Pai. Nós cremos, Jesus, que o Senhor, ó Deus, que pode todas as coisas, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, sair com o coração duro, ó Pai. Porque tudo isso vem do Senhor, ó Deus. Mas que nós possamos sair leves daqui, Jesus. E tentar, ó Deus, e fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Jesus. Ó Deus, vem a cada lar, ó Deus, desta igreja, Jesus. Até aqueles que não vieram, Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Nós nos lembramos aqui, ó Deus, de pessoas que não vieram, ó Pai. Que essa mesma unção, ó Deus, possa estar sobre eles, ó Deus, essas pessoas que ouvem, ó Deus. Abre os nossos ouvidos, Jesus, para entender. Não nos deixe, Senhor, ficar calado na tua mesa, Senhor. E que nós possamos fazer todas as vezes isso, em memória do Senhor. Que, ó Deus, toda essa comunhão, todo esse amor que o Senhor Jesus deixou para nós. Que o Senhor, ó Deus, deu o teu Filho para nos dar esse exemplo, ó Pai. Ninguém melhor como o teu Filho, ó Pai. Assim, ó Deus, nós queremos entregar, ó Deus, a vida da tua igreja, ó Deus. Entregar a minha vida, Jesus, para que a cada dia nós possamos estar mais próximos, ó Deus. Estar mais próximos do teu querer e da tua vontade, no teu tempo. Tudo, ó Deus, que pertence a nós. Nós receberemos e estaremos nesse altar, ó Deus, colocando e engrandecendo o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Deus.